E aí, galera, vamos continuar a nossa viagem, saindo da Idade Média, passando por esse período do Renascimento, daqui a pouco até a gente entrar na Idade Moderna. Vamos que vamos? Então é o seguinte, o que a gente está trabalhando é justamente como a estética artística, a linguagem artística, o conteúdo, os sentimentos, as ideias transmitidas por esses artistas ali da Idade Média estavam basicamente carregados de um conteúdo único e exclusivamente religioso, ritualístico, católico, bíblico, aos falar de santos, das histórias bíblicas, aos falar de Maria e especificamente de temas muito concentrados nas temáticas religiosas. E que, por exemplo, falar de amizade, falar de amor, falar da guerra, falar de coisas cotidianas não era a temática das artes, porque a gente estava num mundo teocêntrico, nesse estilo teocêntrico, né? Realmente muito fechado em certa ideia de Deus, em certa ideia de religião. E coisas do nosso cotidiano, da nossa vida, que fazem parte do humano, da condição humana, só começam a entrar no final da Baixa Idade Média, pelo menos entrar de maneira mais acentuada. É lógico que sempre houve esse tipo de produção, mas ela nunca prosperou muito, ela só começa a prosperar, a fazer um sucesso social, de fato, quando a gente começa a ter essa saída da Idade Média, essa revolução renascentista e tudo mais. E aí é o seguinte, galera, é justamente nessa época aqui medieval que a gente começa a ver essa saída. A gente viu lá com o trovadorismo, cantiga de amor, cantiga de amigo, principalmente ao falar do amor humano entre um homem e uma mulher, ao falar de distanciamento, de coisas mais do cotidiano, e um pouco também nas cantigas de escárnio e maldizer, que a gente não vai estudar muito, mas que começam a fazer críticas a governadores, a príncipes, enfim. Começa a se falar sobre a coisa pública, algo que não era falado também. A gente teve outros elementos, lógico, que contribuíram para essa saída do teocentrismo. Isso vai ser refletido, lógico, nas artes. Né? A gente tem aquilo que a gente chama de poesia palaciana, que começa a trabalhar ainda começa a trabalhar com uma estrutura mais formal, típica do que eles vão encontrar ou vão fazer na poesia renascentista. Mas, enfim, isso não acaba não se tornando uma coisa tão grande. Um outro elemento também interessante, galera, é que a gente está ali na época das navegações. A gente está na época das grandes navegações, basicamente. E isso aqui começa a fazer muito sucesso. Prosa historiográfica. A gente vai ter relatos de viagens, relatos de descobertas. De certa maneira, a carta de Pero Vaz de Caminha, que a gente vai estudar lá no final do nosso bimestre, não deixa de ser parte também dessa prosa historiográfica. E uma outra coisa muito importante é o teatro. O teatro que começa a fazer essa abertura para uma linguagem, para cenas, para personagens deslocados desse mundo católico. E quando a gente vai falar de teatro, galera, a gente. Teatro medieval, do fim da Idade Média, a gente tem que falar do Gil Vicente. Né? E o livro de vocês coloca uma coisa interessante. Gil Vicente, um olhar para baixo. Está lá na página 66, tá bom? Um olhar para baixo, ou seja, para as coisas baixas do mundo, para as coisas mais mundanas, para as coisas mais humanas, para as coisas mais simples, mais terrenas. Né? Gil Vicente inaugura, de certa forma, o teatro moderno português. E, claro, né, ele traz preocupações religiosas e espirituais. Ok, gente? Traz sim. A gente vai ler um pedaço do. E o Gil Vicente, galera, ele é interessante, né? Porque na época que ele tá, você tem uma saída para questões mais laicas, para questões mais sociais ou do cotidiano, mas ele ainda tem um pano de fundo típico da Idade Média, né? A peça que a gente vai ler dele, a peça que a gente vai estudar dele, é O Alto da Barca do Inferno, e que vai tomar uma lenda da Idade Média, muito comum, relacionada à ideia de salvação e perdição. Mas mesmo com esse pano de fundo de uma lenda medieval, um pano de fundo religioso, a preocupação dele, como vocês vão ver ali, é simplesmente fazer críticas de comportamentos sociais, uma crítica moralista e tudo mais. Não é exatamente uma peça religiosa especificamente, apesar de ter um pano de fundo religioso. Tanto que ela pode ser muito bem adaptada para os dias de hoje.
de uma maneira humorística e tudo mais. E o Gil Vicente começa a trabalhar isso. E a gente vai ver exatamente como isso foi trabalhado, né? É um apontamento interessante que fica confuso para muita gente, apesar da temática ser, desculpa, do pano de fundo, o cenário desse teatro ser religioso. Você tem ali o diabo, um anjo, a barca que vai para o inferno, a barca que vai para o céu. A ideia, como eu falei, era moralizante e não exatamente teológica. Ok, galera? Até porque a essa altura é muito provável que essa lenda da Idade Média já não fosse, como eu posso dizer assim, acreditada, já não fosse crida por boa parte da população. Então aquilo ali entra apenas como um sinal né, de pano de fundo mesmo. Ok? E é muito legal. Eu particularmente gosto muito desse livro. Vocês foram orientados a ler a versão em HQ, muito válida. A gente vai trabalhar com a versão HQ e com a versão original, que eu vou passar aqui o arquivo para vocês. Uma coisa muito interessante, gente, nesse teatro que é bem humorístico, apesar de ter uma sátira e uma crítica moral, ele é bem humorístico também, né? Ele consegue ser sério e humorístico ao mesmo tempo. É um trabalho muito interessante que vai ser uma característica de muitas literaturas, que é o trabalho com os tipos. Né? Vocês vão ver nessa peça que os personagens não têm nomes, não têm características próprias. Eles são nomeados pela profissão que exercem, pela posição social que têm, pelo cargo eclesiástico, ou seja, hoje a gente vai ter o fidalgo, que é uma espécie de nobre, a gente vai ter uma espécie de banqueiro, a gente vai ter o sapateiro, a gente vai ter o frade. Os personagens não têm nome, não têm personalidade própria, eles são apenas representantes de tipos sociais. Isso é uma coisa muito comum em certas literaturas, é um trabalho bem interessante, principalmente nas alegorias. Você não precisa criar um personagem individualizado. Você trabalha com personagens que representam certos grupos. Ok? É o que a gente chama em literatura de os tipos. Tá bom? E é dessa forma que esse livro vai trabalhar. É claro, quando você escolhe alguns tipos, é porque eles têm alguma importância para aquela sociedade da época e eles representariam, de um modo sempre muito generalizado, ele vai fazer um julgamento sobre os tipos, né, como se dentro daqueles grupos houvesse apenas um comportamento, uma moral, e ele vai condenar um ou outro grupo social desse pelos seus comportamentos de uma maneira hilariante. Até porque tanto o diabo quanto seu companheiro e o anjo são, enfim, personagens que parecem que estão ali para zoar com a cara desses tipos que vão surgir. Esse é o Alto da Barca do Inferno. Essa aqui é uma edição que está em domínio público que eu acho muito boa, essa edição da Anotações da Luz dos Livros, porque tem explicações, às vezes traduções de alguns termos que já foram perdidos e sentidos para a gente de hoje. Eu particularmente gostei muito, gostei da forma como ficou. São esses livrinhos de compartilhamento, né? Eu gostei do jeito como ficou aqui estruturado. Sugiro para vocês, mas antes disso, galera, vamos ver o que é um alto, né? Porque o Alto da Barca do Inferno, ele não foi marcante apenas por ter, enfim, inaugurado uma nova linguagem da literatura ali pós-medieval, fim da Idade Média, mas ele, na verdade, inaugurou um tipo de peça de teatro, que são os autos, né? E a gente tem aqui como algo mais famoso no Brasil o Alto da Compadecida, super famoso, né? O que é um alto? Vale a pena a gente ver. Vale a pena a gente ver o que é um alto, descobrir o que é um alto, né? Se você for pegar a definição aqui no Google, galerinha, né, o que é um auto? É uma palavra que vem do discurso jurídico. Né? É basicamente uma cerimônia pública de julgamento. Um auto, nesse sentido, é uma cerimônia pública de julgamento. E que você vai ver que até o próprio dicionário do Google depois traz essas duas acepções vinculadas ao teatro, vinculadas à literatura, porque de fato, né, acabou se tornando um grande filão do teatro ocidental. Né? E a gente pode definir basicamente como isso: uma composição alegórica, ou seja, cheia de símbolos, ou satírica, em voga nos séculos XV e XVI, de cunho místico, pedagógico ou moral, no caso do Alto da Barca do Inferno, que representa e desenvolve gêneros do teatro medieval europeu. Ainda há a marca ali do teatro medieval europeu
de alguma maneira, pelo menos como pano de fundo. Vou dar início então à leitura, galera. Como eu estava falando para vocês, aqui até tem explicação, né? Basicamente a cena é a seguinte: a cena inicial, você vai ter lá o porto, o barco a barca para o inferno, a barca para o paraíso. E aí chega o fidalgo, né? Para quem não sabe, fidalgo é uma palavra composta que significa filho de algo, seja filho de alguém que tem alguma importância, ou praticamente um filho de uma nobreza, né? Alguém filho de uma família rica, aristocrática. E ele vai chegar ali todo confiante na sua salvação, principalmente argumentando que ele tem na terra quem reze por ele. E aí vai ter todo o julgamento, o diabo ironizando, colocando as questões por que ele deveria ir para o céu, por que ele deveria ir para o inferno. O fidalgo não acredita no que está acontecendo. Meu Deus, não, tem algo errado. Para o inferno não. Ele vai lá tentar conversar com o anjo praticamente também ironiza o cara. E aí o destino dele vai dar traçado. Vamos lá que eu vou ler para vocês. Acompanhem comigo a cena inicial, em que lá está o diabo no porto, aprontando a sua barca. A barca, venham lá, que temos gentil maré, dirigindo seu companheiro. Ora, põe o barco a ré. Está feito, está feito. Bem feito está. Vai agora, em má hora, esticar aquele palanco e desocupar aquele banco para a gente que virá. Falando para o ar. A barca, depressinha que se quer ir. Oh, que tempo para partir. Louvores a Beelzebu, dirigindo seu companheiro. Mas então, que fazes tu? Limpa todo aquele leito. Em boa hora. Feito, feito. Abaixa-me esse cu, liberta aquela poja e afrouxa aquela driça. Caça, issa. Oh, que caravela esta. Põe bandeiras que é festa. Vela ao alto, âncora pique. Ó poderoso Dom Henrique, cá vindes vós? Que coisa é essa? Aproxima-se o fidalgo e, chegando ao barco infernal, diz: Esta barca para onde vai que assim está percebida? Vai para a Ilha Perdida, e há de partir daqui a nada. E para lá vai a senhora? Sou um senhor, ao vosso serviço. Parece-me isto um cortiço. Por que a vedes daí de fora? Pois sim, e por que terra passais? Para o inferno, senhor. Uma terra sem sabor. O quê? Mas também disso zombais? E que passageiro achais para tal embarcação? Vejo-vos eu em feição para ir no nosso cais. Parece-te a ti assim. E que esperas ter guarida? Que deixe na outra vida quem reze sempre por mim. Quem reze sempre por ti? Tu que viveste até o prazer, pensando cargo guarnecer por aqueles que lá rezam por ti, embarcai agora, embarcai! Que a vez de ir nas traseiras, mandai meter a cadeira, como também passou o vosso pai. O quê? O quê? O quê? É lá que ele está? Vai ou vem, embarcai depressa, pelo que em vida escolheste, assim cá vos contentais, e como pela morte passastes, tereis que passar o rio. Não há aqui outro navio? Não, senhor, que este preparaste, e assim que expiraste, me deste logo o sinal. E que sinal foi esse tal de que vós vos contentastes? Para outra barca me vou. Já ao pé da outra barca. Ô da barca, para onde is? Ô barqueiros, não me ouvis? Respondei-me. Olá, ó, o anjo ignora-o. Por Deus, aviado estou. Quanto a isto é já pior. Que Jericocim, Salvanor. Pensam que eu sou um grou? Anjo, que quereis? Que quereis? Que me digais, pois morri tão sem aviso, se a barca do paraíso é esta que navegais. Esta é, que desejais? Se me deixeis embarcar, sou fidalgo de solar. É bom que me recolhais. Não se embarca tirania neste batel divinal. Não sei por que negais entrada à minha senhoria. Para vossa fantasia, muito pequena esta barca. Para senhor de bom nome, não há aqui mais cortesia? Venha a prancha e atavio, levai-me desta ribeira. Não vindes cá a pensar de entrar neste navio. Aquele ali vai mais vazio. Ali a cadeira entrará, o rabo caberá e todo o vosso senhorio.
Ireis ali, mas espaçoso, vossa fumosa senhoria, a pensar na vossa tirania contra o pobre povo queixoso. E porque de generoso desprezaste os pequenos, achar-vos-ei tanto menos, quanto mais foste fumoso. Grita o diabo da sua barca. A barca! A barca, senhores! Ó, que maré tão de prata! Um ventozinho que mata e valentes remadores. Diz a cantar. Vós me vireis a mão me vireis. Fidalgo. Para o inferno, então. O inferno será para mim? Ó, triste! Enquanto vivi, não pensei que seria. Pensei que era fantasia. Pensava ser adorado, confiei no meu estado e não vi que me perdia. Vem esta prancha, veremos esta barca de tristura. Embarque, vossa doçura, que cá nos entenderemos. Tomareis um par de remos, veremos como remais, e chegando ao nosso cais, verá bem como vos serviremos. Esperai-me, vós aqui, voltarei a outra vida, para ver a minha dama querida, que se quer matar por mim, que se quer matar por ti. Isto bem certo eu sei. Ó, namorado sandeu, o maior que já vi. Como poderá isso ser? Ela que me escrevia todos os dias. Que mentiras que lias! E tu, doido de prazer? Para que estás a escarnecer, se não havia quem me quisesse mais bem? Assim deverias viver, amém, como ela te havia de querer. Isto conta o que eu conheço. Pois estando tu a morrer, estava ela a requebrar-se com outro de menos preço. Dá-me licença, te peço, que vá ver a minha mulher. E ela, se te voltar a ver, despenhar-se-á de um cabelo. Tudo quanto ela hoje rezou, entre seus gritos e gritas, foi a dar graças infinitas a quem a desassombrou. Quanto ela bem chorou! E não há choro de alegria? E as lástimas que dizia? A sua mãe las ensinou. Entrai, meu senhor, entrai. Aqui está a prancha. Põe o pé. Entremos, pois se assim é. Ora, senhor, descansai, passeai e suspirai, que entretanto virá mais gente. Ó barca, como és ardente! Maldito quem em ti vai! Diz o diabo ao rapaz da cadeira. Tu não entras cá. Vai-te daqui. Essa cadeira está cá a mais. Coisa que esteve na igreja não se há de embarcar aqui. Aqui dar-lhe-ão outras coisas de marfim, mais chicotadas de dores, dadas com tais lavores, que ficará fora de si. Falando novamente para o ar. A barca, boa gente, que queremos dar a vela. É chegar a ela, é chegar a ela. Muitos e de boa mente, ó, que barca tão valente. E aí, a cena acaba e vai aparecer o onzeneiro, que na verdade é uma espécie de banqueiro, né? Um emprestador de dinheiro. Nova parte aí do Alto da Barca do Inferno. E assim a história vai prosseguir, galera. Com o onzeneiro, com o sapateiro, com o frade, com o cruzado, com o alcoveteiro e diversos outros tipos que vão sendo julgados aqui nesse porto, enfim, fatídico porto, né, que decide o destino da galera.